E agora vamos falar sobre as outras obras da Copa e também sobre este escandaloso VLT, obras que apresentaram problemas. E para falar sobre esses e outros assuntos, a gente conversa ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, CREA, Juarez Samaniego. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Presidente, o senhor participou dessa instalação, dessa frente aí, pela retomada do VLT lá na Assembleia Legislativa, né? Acompanhou discurso, discurso e discurso. Pode estar existindo aí um movimento para que se abandone o VLT e se volte ao BRT? E, tecnicamente, isso é possível? Tecnicamente é possível, mas você vai pegar um modal que já foi definido de forma correta ou de forma errada, foi definido pelo BRT, é um modal muito mais eficiente, é um modal que daqui 100 anos você estaria utilizando, você vai estar utilizando ele, em detrimento a um modal que daqui 15 anos seria segregado e ultrapassado, que é o BRT. Então, eu acho uma falta de bom senso dos atuais governantes de pensar na ideia de não concluir essa obra. É uma obra talvez a segunda obra de mais recurso e investimento no estado de Mato Grosso, que a primeira obra é a obra da 364, que é a obra que tem o maior número de investimento, e depois vem essa obra do VLT. Já foi investido aproximadamente 1 bilhão e 50 milhões de reais nessa obra, e você não vai pegar esses equipamentos que se encontram aí, trilho, vagões, já existe concluídas as obras da parte de sistema de informática, as obras elétricas já têm partes concluídas, e simplesmente colocar isso no lixo. É uma insensibilidade se ocorrer isso. Você está dentro de um transporte de qualidade, eu acho que é importante, foi a implementação dessa frente pró-VLT, a Assembleia tomou uma decisão, os deputados, de se criar essa frente e de cobrar, porque isso é uma obra de governo e não de pessoas. Eu acredito que o governador, a prefeita de Varja Grande, o prefeito de Cuiabá, unir força e colocar esse projeto para frente, que na verdade, desde o início a gente questionou que essa obra foi feita em regime diferenciado de contratação, onde não existia projeto, e foi feito o projeto a longo, sem planejamento. Esburacaram toda a cidade, o planejamento deveria sair do centro, lá do centro operacional, e vir em Varja Grande, sentido Cuiabá, e você tinha um planejamento, talvez, se tivesse parte dessas obras hoje concluída. Agora, presidente, a gente sempre está ouvindo aí as autoridades, principalmente desse novo governo, dizer o seguinte: não tem projeto. Agora, e as prefeituras? Não são as prefeituras que aprovam os projetos? E se não tiver o projeto, a prefeitura não tem o poder de polícia para embargar a obra? Isso não foi feito. O que ocorreu, talvez, na empolgação e no medo político, tanto dos governantes que se encontrava na época, não se cobrou, porque qualquer cidadão que vai construir uma indústria ou uma casa, ele tem que ter seus projetos aprovados, senão ele sofre o embargo por parte do município. Mas isso vem ocorrendo tanto no município de Cuiabá como no município de Varja Grande, que fizeram um canteiro no quintal do município, e o município parece que não era com ele. O município, tanto de Cuiabá e Varja Grande, achava que essas obras eram do governo do estado e não se cobrou a aprovação desses projetos. Todo mundo ficou em silêncio e agora todo mundo está gritando, como se não tivesse nada a ver com isso. Eu acho que todo mundo tem sua parcela de culpa. O CREA tem sua parcela, o CREA fez o papel dele, que é fiscalizar, e tinha os profissionais. Se esses profissionais não cumpriram o papel que eles deviam cumprir, eu não posso responder, porque eu não consegui receber esses contratos por parte da Secopa na época, saber se quem contratou estava cumprindo o contrato com as empresas contratadas. Então a gente não pode falar, a empresa não fez porque a empresa é porcaria. Eu não sei o tipo de contrato, se ela contratou para executar, para reformar esses contratos. Até na justiça a gente cobrou esses contratos. Infelizmente tudo veio de forma parcial e os órgãos de controle talvez teriam que ser mais rigorosos e pedir o embargo dessas obras em relação de contratos mal elaborados.
a gente tem ouvido aí, pegando um outro exemplo, o viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso. Já ouvimos aí, falou, olha, cometeram um crime naquele viaduto. Agora, não tinha projeto também. Não tinha projeto. E não embargou por quê? Todos esses projetos de viaduto, ele estava dentro do pacote do VLT. Todo o trajeto do VLT, tanto na avenida do CPA, como FEB e Fernando Correia. A lambança era de cabo a rabo. Era do projeto do VLT. Se não existia um projeto definitivo, um projeto executivo, bem planejado, bem feito e bem orçado, isso não ocorreu porque o regime de contratação não foi em licitação normal, respeitando foi criado o regime diferenciado de contratação e aonde se exigia simplesmente um estudo de viabilidade técnica. E isso, com um projeto definitivo, com um projeto executivo, você corre alguns imprevistos na obra que você tem que alterar. Imagine num estudo de viabilidade técnica. Aí tinha, além do que o senhor acabou de colocar aí, as prefeituras que não embargaram apesar de não ter o projeto. Aí tem os órgãos fiscalizadores. Tem o Tribunal de Contas, tem a Assembleia Legislativa, tem também o Ministério Público. Ninguém fez a lição de casa, presidente? Eu acho que... E o CREA alertou na época. Alertamos, tanto é que desde 2010 a gente vinha combatendo, apresentamos relatório de aproximadamente 12 obras do conjunto das obras da Copa, apresentamos esse relatório para uma comissão de infraestrutura da Assembleia Legislativa e mostrando que essas obras elas estavam com vícios construtivos. Você não, como foi um parecer técnico, não foi executado perícia, eu não poderia falar de qualidade estrutural da obra, porque não foi feito teste de qualidade, mas as obras tinham vícios construtivos que até um leigo que passar e ver que essas obras hoje elas estão com vício construtivo e algumas delas já estão deteriorando. Agora, presidente, um assunto aí que diz respeito diretamente ao CREA. Certo. Nessas obras aí, que não tinham projeto, elas tinham engenheiros, né? Tinham engenheiros. E eles, para fiscalizar a execução da obra, como não tinha projeto, eles faziam isso como? Com bola de cristal? É assim? Será que era assim ou não? Infelizmente, Lúcio, acho que dentro de um contexto de uma obra desse vulto, não é um ou dois engenheiros que vai tocar uma obra com valor de recurso. E, infelizmente... Eram dezenas de engenheiros. Tem que ser dezenas de engenheiros. Sim. E, na verdade, para você ter uma ideia, o secretário de infraestrutura da Secopa, ele era um advogado, era o cara que cobrava das empresas. E isso a gente veio questionando várias vezes e ninguém tomou providência de afastar aquela pessoa que estava exercendo E na AGECOPA era aquela miscelânea de diretores, de diretores. Né? E isso talvez acarretou por pessoas que entendiam de tudo, entendiam menos de obra, né? Menos de obra. Então, talvez houve falha do governo do Estado por ter colocado pessoas sem capacidade técnica para acompanhar as obras de engenharia. E a fiscalização não fez o que devia fazer. Não fez o que devia fazer. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos esperar aí que isso consiga ter uma solução muito que obrigado, agrade a todos. Né? Muito obrigado pelo convite. Eu só quero parabenizar a todos os engenheiros do Brasil pelo Dia do Engenheiro. Hoje, dia 11 de dezembro, se comemora o Dia de Engenheiro, um dos profissionais que ajuda a transformar a sociedade brasileira e mato-grossense. Muito obrigado. Muito obrigado.